Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo de Escola Sabatina. Estamos já na lição de número 23 desse semestre. O título é Uso Inadequado dos Dízimos. O verso áureo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Muito bem, então vamos ao decorrer da lição ver essa importância de ter uma devida instrução, ser passada adiante, ter homens fiéis em defesa da mesma. Então vamos para a primeira pergunta, que diz assim: o que cabe aos que estão em posição de responsabilidade? O texto que será lido é do Manuscript Releases, volume 13, página 198. O tesouro de Deus deve ser abastecido pelo dízimo, o qual deve ser considerado um fundo sagrado. Ele é de Deus e deve ser dado liberalmente, para que a obra possa ser sustentada. Aqueles que ocupam posições de responsabilidade devem agir de tal maneira que as pessoas tenham firme confiança neles. Estes homens não deveriam ter receio de trazer à luz tudo o que diz a respeito da administração da obra. Então, a pergunta disse aqui: que responsabilidade então cabe a essas pessoas de posição? Falar sobre o assunto. Muitas vezes não é falado sobre o assunto e as pessoas então não têm um conhecimento real. Então aqui tem essa responsabilidade, né? As pessoas que estão em posição. E a atitude delas deve ser de tal maneira que as pessoas possam ter confiança nelas, de não ter receio, realmente haver uma transparência, né? E agora vamos já para a segunda pergunta, que diz assim: caso os recursos doados venham a ser mal utilizados, se perderá a recompensa divina? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 518, nos declara o seguinte: foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e posta no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda moedinha consagrada à sua causa, e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo por que se dá também é registrado. As pessoas abnegadas e consagradas que devolvem a Deus o que lhe pertence como ele requer, serão recompensadas segundo as suas obras. Ainda que os recursos assim consagrados sejam mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista, a glória de Deus, a salvação de almas, aqueles que fizeram o sacrifício em sinceridade de coração, com a única finalidade de glorificar a Deus, não perderão sua recompensa. Portanto, então, o texto aqui, né, vem nos clarear a mente nessa questão. Diz que toda moeda, toda oferta, por pequena que seja, ela está registrada, né? Então, não se
precisa ter, então, medo de que essa oferta não vai cair em boas mãos, né? Porque a pessoa que deu com boa intenção e diz que isso está registrado e ela vai receber as bênçãos. Embora as pessoas usem mal, mas a recompensa, então, ela já está garantida. Então, nós vamos lembrar, por exemplo, da situação numa Santa Ceia, né? Que é dito que pode ser que alguém esteja lá tomando o cálice de maneira que indigna. Pode até ser que o oficiante daquela Santa Ceia esteja oficiando de maneira indigna, mas nem por isso aquele que toma parte vai deixar então de receber as bênçãos de Deus. Isso tudo aqui nós estamos falando num contexto em que não há algo explícito, exposto, né, de algum pecado ou algo do gênero, que aí realmente compete à igreja agir com a disciplina eclesiástica e tudo mais. Mas o que está sendo dito é justamente da situação de na igreja haver trigo e joio. O joio, ele está disfarçado em meio ao trigo e não é completamente discernível, até que vem o quê? O período realmente final da colheita. Muito bonito aqui o texto falando de que realmente é registrada a boa vontade ou relutância que a pessoa deu, e o motivo por que foi dado também é registrado aqui diz. Isso é importante, então, nós pensarmos aí, né? Até se a pessoa dá, vamos dizer, devolve o dízimo, dá uma oferta, meio que, como diz, segurando a mão, né? Fica algo, então, registrado também, como foi aquilo, se foi de livre e espontânea vontade para acontecer, vamos dizer, um trabalho ou qualquer coisa dessa natureza, está registrado se foi assim ou não. Vamos para a terceira pergunta, então. Que falsa mensagem teve que ser combatida pela serva do Senhor? Compreendo que também estáis proclamando que não devemos dar o dízimo. Meu irmão, tirai o sapato dos vossos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. O Senhor falou com relação ao dar os dízimos. Muito recentemente tive luz direta do Senhor sobre essa questão e de que muitos adventistas do sétimo dia estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e me foi claramente revelado que Malaquias apresentou o caso como ele realmente é. Como ousa, então, o homem até mesmo pensar em seu coração que uma sugestão pode reter os dízimos e a oferta do Senhor? Onde, meu irmão, vós desviastes do caminho? Ponde os vossos pés de novo no caminho reto. Testemunho para ministro, página 60. Então vamos lembrar que essa é um trecho da mensagem ao Sr. Stanton, que justamente veio com várias ideias equivocadas. Ele tinha ideias de marcação de data da volta de Cristo, e também aqui fala que ele era contra a devolução dos dízimos. Então teve que haver esse combate direto quanto a essa ideia. Isso. Ela disse aqui, então, se ele chegou a essa conclusão, ele saiu do caminho. Ele diz, volte ao caminho, quer dizer, devolva novamente. Volta a esse caminho, esse é o correto. Quarta pergunta, que justificativa infundada frequentemente é usada para se reter os dízimos? Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 249, nos relata o seguinte: o dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo, tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros do Evangelho em seu trabalho. Durante longo tempo, o Senhor tem sido roubado porque há pessoas que não compreendem ser o dízimo a porção que Deus reserva para si. Alguns se têm sentido insatisfeitos e afirmado, não devolverei mais o dízimo,
pois não confio na maneira como as coisas estão sendo dirigidas na sede da obra. Roubará, porém, a Deus por pensar que a direção da obra não é correta? Apresente sua queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes. Solicite em suas petições que as coisas sejam corrigidas e colocadas em ordem, mas não se retire da obra de Deus, nem se demonstre infiel, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Leia atentamente o 3º capítulo de Malaquias e veja o que diz o Senhor a respeito do dízimo. Se nossas igrejas tomarem sua posição baseadas na palavra do Senhor e forem fiéis na devolução do dízimo ao seu tesouro, mais obreiros seriam animados a entrar para a obra ministerial. Mais homens se dedicariam ao ministério, não estivessem eles informados da escassez do tesouro. Deveria haver abundante provisão no tesouro do Senhor, e haveria, se corações e mãos egoístas não houvessem retido os dízimos ou os empregado para sustentar outros ramos de trabalho. Vemos aí então que diz que o dízimo, ele é de Deus, né? É reservado então o dízimo para o trabalho da pregação, para aqueles que estão empenhados, os obreiros, né? E pastores, esses devem receber do dízimo, né? Então vemos que se não está sendo feito assim, está se roubando a Deus. E alguém pode pensar, como disse a nota aqui, né, que não está sendo feito do jeito que ele pensa que deveria ser feito. Então diz que deve ser feito então uma queixa franca e abertamente para aqueles que têm responsabilidade sobre esse assunto, para saber como está sendo empregado esse dinheiro, né? E também orar a Deus e pedir que as coisas então mudem. Isso é muito importante. Então aqui é colocado como uma justificativa infundada, ficar nessa condição de insatisfação e se desculpar, por isso que eu não devolvo. Mas o dever é para com Deus, né? Não é para com a igreja em si, mas é para com Deus. Se de fato você chegar à conclusão que não há mais condição de continuar apoiando determinado ministério, deve-se buscar outro, então, a ser apoiado. Mas ficar sem a devolução está completamente errado, como nós podemos ver, né? Mas muitas vezes a pessoa ela usa apenas dessa desculpa, dessa justificativa. Se houver algo que pode ser corrigido, faça então a crítica, né? a queixa, para que as coisas voltem ao normal e assim seja bem utilizado também aquele dinheiro. Passamos então à 5ª pergunta. Estamos livres para usar o dízimo como nos pareça correto, em vez de entregarmos à tesouraria? Agora vamos ler aqui alguns trechos mais do Testemunhos para a Igreja, volume 9, na 247 e 248. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. Deus deseja que todos os seus mordomos sejam exatos no seguir os planos divinos. Eles não os devem alterar para praticar alguns atos de caridade ou dar algum donativo ou oferta, quando e como eles, os agentes humanos, acharem oportuno. É um lamentável método da parte dos homens procurarem melhorar os planos de Deus, inventando expedientes, tirando uma média de seus bons impulsos, contrapondo-os às reivindicações divinas. Deus requer de todos que ponham sua influência do lado do seu plano.
ele o tornou conhecido e todos quantos quiserem cooperar com ele têm de levar avante esse plano, em vez de ousar tentar melhorá-lo. Seu povo de hoje precisa lembrar que a casa de culto é propriedade do Senhor e que deve ser escrupulosamente cuidada. Mas o fundo para essa obra não deve provir do dízimo. Uma mensagem muito clara, definida, me foi dada para nosso povo. É-me ordenado dizer-lhes que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, não são aquilo em que o Senhor diz que o dízimo deve ser aplicado. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele os julgará por essas coisas. Com o raciocínio que o dízimo pode ser aplicado para fins escolares, outros argumentam ainda que os colportores devem ser sustentados com o dízimo. Comete-se grande erro quando se retira o dízimo do fim em que deve ser empregado. O sustento dos pastores deveria haver hoje no campo uma centena de obreiros bem habilitados, onde existe unicamente um. Então é muito importante o que está dizendo aqui, né? Que muitas pessoas que a gente entra em contato, ele acha que a obra não está andando de acordo com a vontade de Deus, ele retém o dízimo. E aqui então diz que o dízimo é coisa importantíssima, é do Senhor, né? E aí então outras pessoas ele acha que não vai devolver, mas ele vai reter e vai gastar ele assim como ele achar por bem. Eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar alguém, tem os seus pensamentos ali sobre essa questão. Então aqui diz que está errado. O dízimo, Deus colocou ele para um fim, para o sustento então da obra daqueles que trabalham. Se assim não for, está errado, né? Muito bem colocado, visto que nós encontramos aqui essa questão de realmente devolver os dízimos à casa do tesouro. Sim. Agora, existem outros recursos que a pessoa tem que ela pode eventualmente gerir, mas não o dízimo, que aí deve haver essa compreensão, né? Também aqui diz que alguns queriam usar mesmo na igreja, né? Queriam usar aí para despesas, algum tipo de questão envolvendo a casa de culto, né? O edifício, o prédio da igreja, e está errado também, assim como para fins escolares e para o sustento dos colportores. Então aqui tudo foi dito que ainda que sejam bons em si mesmos, não é a finalidade do dízimo. Não está correto, né? Sexta pergunta. Quais despesas alguns queria que fossem cobertas pelo dízimo e que orientação receberam? Então, temos aqui Conselho sobre Mordomia, página 103, dizendo: foi mostrado que é um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Nesse ponto, tem havido um desvio dos métodos corretos. Seria muito melhor vestir de maneira menos dispendiosa, reduzir vossos desejos, praticar a abnegação e atender a essas despesas. Assim fazendo, tereis uma consciência limpa. Mas estáis roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar fundos para atender às despesas correntes da igreja. Então, nesse texto já nos é revelado esse erro, atender então despesas, seja correntes, ocasionais, da igreja, não é essa a finalidade. E agora a gente tem ainda mais outro texto no livro Santo ao Senhor, páginas 57 e 58, diz assim: tenho recebido cartas de Oakland
e Battle Creek, pedindo informações sobre a distribuição que é feita do dízimo. Os tesoureiros supunham estar autorizados a usar o dinheiro do dízimo para cobrir as despesas da igreja, pois essas eram muito pesadas. Pelo que me foi mostrado, o dízimo não deve ser retirado do tesouro. Todo centavo desse dinheiro é um sagrado pecúlio do Senhor, para ser destinado a um uso especial. A luz que o Senhor me tem concedido sobre este assunto é que os recursos na tesouraria para o sustento dos ministros nos diversos setores não devem ser usados para quaisquer outras finalidades. Se foi pago um dízimo honesto e o dinheiro que entrou na tesouraria foi cuidadosamente guardado, os ministros receberão um salário justo. Seja efetuado trabalho de casa em casa, apresentando às famílias em Battle Creek, Oakland, o seu dever de desempenhar uma parte para cobrir essas despesas, que podem ser chamadas de comuns ou seculares, mas não se roube o tesouro. Isto. Então, diz aqui que nós devemos, vamos dizer, até desfazer de alguma coisa que a gente gosta, de alguma vestimenta que se gasta demais nela, né? Diminuir isto para que tenha dinheiro no tesouro para que possam os obreiros, então, ser bem pagos e trabalhar. É muito importante isto, que quando então se está pensando assim, não, está fraco, a tesouraria está com pouco dinheiro, né? Então, diz que deve ser feito isso de nossa parte, deve ser conversado com as pessoas, né? E deve ser feito algo de nossa parte para que tenha sempre o sustento ali, né? E aqui ainda continua: aqueles a quem são confiada a responsabilidade não devem permitir que o tesouro de Deus, que Deus designou para o sustento dos ministros no campo de atividade, seja roubado para cobrir despesas em que se incorreu para manter em ordem e tornar confortável a casa de Deus. Milhares de dólares têm sido tirados dos dízimos e usados para essas finalidades. Isto não é como deveria ser. As dádivas e ofertas que custam alguma abnegação devem ser trazidas à tesouraria. Convém que em toda localidade na qual exista uma igreja, seja criado um fundo separado com a finalidade de pagar as despesas de que cada membro da igreja deva participar, de acordo com a sua capacidade. Muito importante, então, esses textos. Nós vemos que haviam igrejas grandes, né, tanto lá em Battle Creek como em Oakland, e nessas cidades estava sendo desviado muito dízimo para despesa, para alguma reforma, para o conforto daquele prédio, daquele edifício, e não deveria ser assim a finalidade. Então aqui temos recomendações bem práticas sobre isso, né? 7. É lícito um ministro que ainda se alimenta de carne receber dos dízimos? Que exemplo moral ele está sendo? Êxodo 16, verso 3 diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então era muito vil essa rebelião, essas palavras, né? Eles estavam em condição de escravidão no Egito e agora parecia que era uma coisa maravilhosa, né? Nem o sábado eles podiam guardar lá no Egito.
na condição de escravos, né? E aqui falando que era uma maravilha, agora eles foram levados por Moisés para o deserto para serem matados de fome, né? Então, realmente, esse tipo de comentário vindo de filhos de Israel nos mostra pelo que Moisés teve que passar, muito grave, né? E agora vem a nota, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 159. Como mensageiros de Deus, não deveríamos testemunhar ao povo, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Não deveríamos dar um testemunho decidido contra a transigência com o apetite pervertido? Pode ser considerado apropriado que os ministros do Evangelho que estão a proclamar a verdade mais solene já enviado aos mortais se constituem exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? É correto que desprezem a luz que Deus lhes deu e as advertências que lhes faz? A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição de bom temperamento. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir também impróprios. Vemos aqui então esse texto que chama-nos muita atenção, né? Muitas e muitas pessoas chegam à conclusão que a carne deve ser comida. E aqui está mostrando então que ela é malévola. Ela traz doenças sobre as pessoas, né? E diz aqui que o corpo deve ser considerado algo importante para o Senhor. Diz que o corpo, então, de Deus, pertence a Deus, né? E aí, então, a pessoa pega e vai comer carne, né? E isso vai fazer mal. E aqui ainda faz a pergunta, né? Os ministros podem comer isso? Então, nós vemos que a irmã White, em determinado lugar, ela diz assim que não deveria receber dos dízimos as pessoas que estão nessa condição, comendo carne, sendo então ministros. Então, eles estão sendo um exemplo moral para as pessoas justamente igual aqueles israelitas que queriam o quê? Voltar para o Egito. É aqui que está sendo dito isso, né? Então, veja só, o ministro do Evangelho que deve proclamar a verdade mais solene de todas, já enviada a mortais, ele se constitui de exemplo no retorno às panelas de carne do Egito. Por isso que ela faz essa pergunta retórica. Por que nós falamos retórica, né? Porque não há dúvida aqui na pergunta, é apenas perguntas reflexivas para despertar a atenção das pessoas para a gravidade do assunto. Então ela vem fazendo uma série de perguntas, né? Vem falando de não deveria dar um testemunho decidido contra isso? É claro que tem que dar. Então são perguntas para respondermos com obviedade. Então diz assim: é lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? É claro que não, não é lícito. É isso que ela está colocando em sua pergunta retórica. É correto que desprezem a luz que Deus lhes deu e as advertências que lhes faz? Não é correto. Sobre o alimento carne, ela achou por bem deixar essa declaração enfática sobre esse ponto. Considerou ele como um veneno. Sim. Desenvenenar a corrente sanguínea. Nós vemos que é muito pesado isso, né? Sim.
A oitava pergunta: o que muitas vezes impediu o ensino e prática da reforma de saúde? Está qualificado para o ministro aquele que desconsidera a reforma de saúde e o regime alimentar? Mateus 23:13 diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, grave situação é aquele que se coloca como entrave na porta, né? Então, vamos ver aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 377 e 378, o que a mensageira do Senhor tem para nós sobre isso. A igreja está fazendo história. Cada dia uma batalha e uma marcha. Achamos-nos cercados de inimigos invisíveis por todos os lados. E ou vencemos pela graça que nos é dada por Deus, ou somos vencidos. Insisto em que os que estão tomando atitude neutra quanto à reforma de saúde se convertam. Esta luz é preciosa e o Senhor dá-me a mensagem estar para que todos os que têm responsabilidades em qualquer ramo de sua obra cuidem para que ela tenha ascendência no coração e na vida. A obra de educar nos ramos médico-missionários é um grande avanço no despertar os homens quanto às suas responsabilidades morais. Tivessem os pastores lançado mão dessa obra em seus vários departamentos, em harmonia com a luz comunicada por Deus, e teria acontecido a mais decidida reforma no comer, beber e vestir. Mas alguns têm se colocado no caminho da reforma de saúde. Têm segurado o povo para trás por suas observações indiferentes ou condenatórias, ou por gracejos e pilhérias. Eles próprios e muitos outros têm sofrido a ponto de morrer, mas nem todos aprenderam ainda a sabedoria. Porque alguns de nossos irmãos pastores manifestam tão pouco interesse na reforma de saúde? É porque as instruções quanto à temperança em todas as coisas se acham em oposição à sua prática de condescendência consigo mesmo. Em alguns lugares, isso tem sido a grande pedra de tropeço que impede o povo de pesquisar, praticar e ensinar a reforma de saúde. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que o Senhor deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime, pois isso trará confusão. Sua desconsideração pela reforma de saúde o desqualifica para levantar-se como mensageiro do Senhor. Texto muito importante, vemos aqui, falando sobre essa questão. Então, vemos aqui, esses que se alimentam, pelo texto que nós acabamos de ler, eles não têm qualificação nem para ser ensinadores. Por quê? Dão pouca importância à reforma de saúde. E nós sabemos, falando da reforma de saúde, diz que ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. Então, o que é o braço direito? Uma das coisas mais importantes que tem. Então, aqui eles estão sendo colocados como não sendo, então, qualificado para ser mensageiro do Senhor. Muito claro, muito evidente. E sobre a primeira parte da pergunta, sobre o que impedia muitas vezes o ensino e prática da reforma de saúde, eram justamente esses líderes que alguns até falavam que tinha uma posição neutra. Já é condenada a posição de neutralidade. Sim. Não deve haver isso. E aqui então diz que existiam alguns que faziam o quê? Observações indiferentes ou condenatórias, fazia piada, gracejo, debochado daqueles que estavam levando a sério essa mensagem.
Isto. E vemos o texto, irmão, isso é muito pesado, muito forte. Mateus 23:13, que diz ali, fala um ai daqueles que assim procedem. Quando se fala um ai, é porque é terrível aqueles que foram contra essas coisas que Deus mostrou que eram claras demais para nós compreendermos. Então, aqui diz que estes estavam sendo grandes pedras de tropeço, impedindo o povo de pesquisar, praticar e ensinar a reforma de saúde. Então, era um estorvo realmente ao avanço dessa mensagem dentro da igreja. Por isso, então, que a mensageira do Senhor buscou que fosse feita a reforma, primeiramente tocando ao quê? Aos de posição de responsabilidade, que eles mudassem de vida ou fossem então retirados aqueles que não tinham as qualificações necessárias, para que então aí sim pudesse avançar na orientação dos demais da igreja, os membros leigos. Então não houve desta parte, vamos dizer, dos dirigentes, esse acontecimento que deveria expurgar aqueles que se alimentavam de carne do ministério, para então isso ser também transmitido aos membros. Então, como não foi feito isso na parte ministerial, então muito menos na parte dos membros, né? E ficou para outro povo fazer esse trabalho. Exatamente. Então finalizamos aqui o nosso estudo sobre o uso inadequado dos dízimos. Esperamos que tenha sido esclarecedor o tema apresentado e continue acompanhando esses estudos. Temos visto aí por várias semanas esse tema maravilhoso e ainda na próxima semana vamos estudar sobre as ofertas voluntárias. Continue acompanhando, se inscreva em nosso canal, curta os vídeos e comente, compartilhe então com os conhecidos para que essas mensagens possam avançar para mais pessoas. Esse é o desejo e oração de cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.